Olá, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Estamos aí hoje para mais um vídeo. Hoje eu trago um comentário aqui do Sérgio Make. Ele diz assim: já tentei usar vários arquétipos, tigre, águia, lobo, muitas fotos de dinheiro, mas não consigo dar uma virada em minha vida. Parece que quando eu acho que agora vai, não vai. Eu fiz um vídeo aqui há um tempo atrás sobre o quadro da admiração. Quem quiser pode dar uma olhada lá, é um vídeo mais antigo, que eu falo muito sobre como utilizar esta lei da atração. Eu já tenho um quadro há muitos anos e engraçado que gradativamente tudo que está naquele quadro vem acontecendo. Eu sempre falo para vocês que às vezes a gente tem que tomar cuidado com o que deseja, pois com o passar do tempo isso vem à tona, ou seja, nós às vezes estamos vivendo uma outra realidade e aquilo começa a chegar. E às vezes não é mais tão importante quanto era no passado o que nós desejamos. Por isso que eu sempre digo, escolha bem, faça uma boa triagem, né, do que você deseja, para que você amanhã, quando chegar, você não se arrependa do que você pediu. Sérgio, eu diria para você que, como eu sempre falo, tenho ensinado a todos os que acompanham o canal que as pessoas devem utilizar arquétipos por 90 dias. 90 dias é mais do que ideal para que qualquer arquétipo desperte já um sentimento de força dentro de você. Ou seja, quando nós trocamos com 4 grandes arquétipos no ano, a gente vai trabalhando 4 grandes qualidades que existem em nós, né? Ou 4 grandes deficiências, coisas que precisam ser melhoradas, que são aquilo que eu chamo de karma kanda, são os defeitos primordiais de uma pessoa. Pois uma pessoa, ela tem, vamos dizer assim, geralmente alguns defeitos que a impedem de avançar nas próximas etapas. Eu sempre digo que quando nós queremos alcançar a força, uma vida mais poderosa, uma vida mais cheia de êxito, quase sempre nós nos deparamos com nossos defeitos. É quando aquilo que vai nos tornar extremamente competentes numa área, aquilo de alguma forma a gente atrai aquelas dificuldades, mas é justamente isso tem um sentido na nossa vida. O sentido é para que você consiga, vamos dizer assim, entender que lá na frente, quando você estiver nessa fase de êxito, você não pode, vamos dizer assim, ter esses defeitos anteriores, pois eles seriam muito pequenos lá naquela fase, e naquela fase é muito mais dinâmica. E você, por exemplo, veja só, uma pessoa que tem procrastinação, combina com uma pessoa que tem fortes propósitos? Não combina. Por quê? Porque hoje você às vezes se dá o luxo de procrastinar numa coisa, em outra não, agir mais em uma. Mas nós temos que entender que quando nós desenvolvemos um propósito forte, que eu digo para vocês que é o poder da convicção, quando nós estamos convictos do que nós queremos, da energia que precisamos na nossa vida, nós vamos para cima. E aí, não adianta. Você já tentou separar duas pessoas que resolvem brigar? E olha, você está separando elas, uma está agarrando o cabelo da outra, estão se socando, você está distanciando um da outra e eles ficam assim, ó, tentando pegar de tudo quanto é forma. Você não consegue. Por quê? Elas já estão convictas do que querem. É difícil você tirar uma pessoa que está obstinada já nos seus objetivos. Eu diria para você quais são seus desejos. E a pergunta se estende aos demais inscritos, né? Quando nós pensamos em desenvolver um objetivo, um projeto de vida, o que nós queremos de fato? O que nós queremos suprir dentro de nós? Pois afinal, qualquer exercício vai ver as nossas qualidades e também os nossos defeitos. Às vezes os nossos defeitos são tão impregnantes que eles estão em todo lugar que a gente vai, tem uma marquinha nossa, da nossa, às vezes, falta de qualidade, falta de capacidade. Mas com o tempo isso pode ser mudado e deve ser mudado. Você já ouviu falar que a gente
vem de uma família. Durante 20 anos a gente é formado, influenciado por nossos pais, que estão sempre ali nos olhando, observando, falando. Mas a pessoa tem 40 e ela culpa os pais ainda. E aí, quando ela saiu com 20 de casa, e ela culpa os pais com 40. Porque os pais tinham um relacionamento difícil, e ele teve um outro relacionamento difícil e se separou. Parabéns, como diria o ditado, né? Como diria aquela palma assim, né? Ó. Não, gente, sem aborrecer ninguém, né? Mas a verdade é que nós somos responsáveis pelo nosso crescimento, somos responsáveis pela nossa força, somos responsáveis por esse caminho. Quando o professor Hélio Couto diz trabalhar, estudar e economizar, quando nós falhamos em uma delas, nós quase conseguimos, Sérgio, e às vezes não conseguimos os nossos objetivos. Às vezes a gente trabalha bastante, mas a gente não estuda a melhor forma de empregar os recursos que vêm do trabalho, como por exemplo o dinheiro, o salário. E aí você joga o dinheiro em coisas, ele acaba escorrendo por tentáculos, quando ele deveria ir somente numa direção, naquela que realmente importa a você. O arquétipo eu diria que é aquele lembrete diário e constante dos seus objetivos. Eu posso colocar um símbolo, por exemplo, pequeno, às vezes, em algum lugar da casa, por exemplo, dizendo que eu quero um determinado objetivo. Seja ele qual for, seja pessoal, seja material, externo. Mas vamos dizer que uma pessoa queira um carro e ela passe a andar com um chaveiro no bolso. E ela pega aquele chaveiro todo dia e coloca no bolso. Aquilo é para o carro. Aquilo é para o carro. Então eu pego aquele talismã. É aquilo que vai trazer meu carro? Claro que não. Aqui no canal nós já falamos muito sobre isso. Não é o chaveiro que vai trazer seu carro. Mas você precisa, às vezes, de um objeto ou de algo para ver que conecte você todos os dias com esta força de desejo, né? Porque quando você tiver um carro, você vai fazer tal coisa. Porque quando você tiver aquele carro, ele será útil. Eu vou levar minha família para passear. Eu vou fazer grandes coisas com aquele carro. Mas, se eu não tenho este chaveiro na mão, eu tenho que me preocupar, porque o que acontece? Eu tenho que visualizar sempre. E às vezes eu não consigo ter energia mental para visualizar constantemente, né? E aí é que mora o X da questão. O quadro da admiração ele serve para isso. De tempo em tempo você vai ali, dá uma olhada. É engraçado que eu olho o meu quadro da admiração somente uma vez por mês, às vezes a cada 60 dias ele fica guardado, né? Aqui, dentro de uma apostila. Está aqui, está sempre aqui. Eu sei que ele está ali e ele sabe que ele está ali, como diz o ditado. A minha consciência já impregnou aquilo porque ele já existe há pelo menos uns bons 10, 15 anos. E é o mesmo, é a mesma folha. Eu imprimi em papel colorido, eu juntei no computador e fiz um impresso, coloquei tudo o que eu precisava dentro desse quadro da admiração. E na verdade eu preciso reformular este quadro, né? Porque muitas coisas ali já aconteceram. E se continuar ali, vão acontecer novamente. Por quê? Porque a gente deixa nosso estado de consciência impregnado ali. E aquilo cria uma ligação mental muito forte. E aí é que tá. As coisas se realizam sim, mas às vezes não é no seu tempo. Às vezes nós temos irradiações, como eu tenho um vídeo aqui falando sobre a antimatéria, né? Que o Hélio Couto falou sobre a antimatéria, tirando aquela ideia de pecado, tirando a ideia que você forma os bloqueios que vão tendo que ser derrubados por você mesmo, porque você os criou. Agora, já existem os naturais, que são justamente para que manifestem nossas qualidades e os nossos defeitos. E aí eu conheço várias pessoas que fez esse mesmo comentário que o Sérgio. Inclusive uma delas é o meu próprio pai, que depois de um tempo ele em conversas com ele conseguiu mudar esse padrão vibratório, e porque eu dizia para ele, olha pai, não pense que não vai dar certo, porque senão vira um mantra.
Ah, toda vez que vai dar certo, não dá certo. Então, acabava não dando certo, mas já era por conta já do bloqueio que tinha sido criado ali por ele. Ele acabou resolvendo isso? Sim, e as coisas começaram a fluir de forma diferente. As coisas começaram a se tornar exitosas e positivas. Bastou a mudança, o convencimento, e ele mudou completamente a magia natural da vida dele. E o convite é esse, né? Para que você mude a sua magia natural, para que você conquiste os seus espaços interiores e faça do seu ser um ser mais ativo e proativo ao longo do seu dia. Eu sempre digo assim, uma frase minha: seja melhor 1% ao dia. E escolha aonde jogar aquele 1% ao dia. Se hoje é 1% no trabalho, será. Amanhã é 1% em meu jeito de ser, será. Amanhã será 1% em sorrir um pouco mais, será. E assim caminha todos os objetivos em que você vai colocando 1% diariamente, todos os dias. Somente 1%. Como eu falo, parece pouco, mas no ano é uma guinada às vezes de 365 graus. Né? Você já imaginou se o seu salário subisse 365%? Era relevante, não era? E suas atitudes? Mas para que você faça com que seu salário, seu dinheiro, sua riqueza, sua fortuna explore esses 365%, você tem que ser 365% melhor, ano a ano. E aí sim, as coisas começam a ter uma outra luminosidade, porque se você faz isso, você combate a sua antimatéria. E é claro que nós sabemos que a nossa vida às vezes não chega nem a 100%. Mas devido à nossa antimatéria, a gente vai quebrando, quebrando, quebrando. Vai chegar um ano que de repente, pum, passa para 150%, depois outro ano melhora 200%. E você fala com algumas pessoas, como foi 2020? Nossa, esse foi o melhor ano da minha vida. Ele dobrou, triplicou a riqueza. Sabe? Como aconteceu isso? Por que para um acontece e para outro não? É este o grande segredo que aqui no canal nós trabalhamos com os arquétipos. Parte disso vem da visão e do conhecimento dos arquétipos. Portanto, a gente tem que estar sempre muito sereno para nos abrir esses 50 estágios de consciência de Brahman que existem, que quando você abre um deles, apenas um pequeno véu, né, que a cada estágio desse, diria, deve ter 10 escalas de estado de consciência, porque não existe um limite, uma coisa entra na outra e a outra entra na outra, e vibra e contagia a outra, e emana. Mas é um assunto muito complexo, né? Não dá às vezes para a gente falar num vídeo de 10 minutos. Hoje foi só para explorar um pouco a ideia do Sérgio, que eu achei interessante, e trazer de volta a ideia aos inscritos, para que não se esqueçam de seus quadros da admiração, para que não se esqueçam que vocês estão constantemente atraindo e formando uma realidade e que nós somos os responsáveis por ela. Então, ao escolher o arquétipo, vincule o arquétipo àquilo que você quer para sua vida, porque é aquilo que às vezes atrapalha a sua vida. Não desenvolve a condensação de força, que é um assunto que a gente trabalha aqui na área de membros, no curso Vichara de autoconhecimento. A condensação de energia do ser. Lá a gente coloca exercícios para isso, para que você vá aprendendo a estabelecer e controlar a sua força pessoal, o seu poder pessoal, para que as coisas comecem a acontecer realmente na sua vida. Serenidade profunda, Sérgio, e a todos os outros inscritos, eu me torno você.